Sabe aquele dia que você passa a vida inteira sonhando? Aquele momento perfeito que você imagina na sua cabeça, desde menina. Pois é, Pune vivies dia. Eu vesti o vestido branco. Senti o cheirinho das flores no altar. Olhei nos olhos do homem que eu amava e sorri. Tudo estava perfeito, até que não estava mais. Até que meu coração fosse despedaçado de uma forma que eu nunca poderia imaginar. Olá, meus queridos. Eu sou a Dona Lúcia. Tenho 78 anos e hoje quero compartilhar com vocês a história do dia mais feliz e mais triste da minha vida. O dia em que fui traída da pior forma possível, minha própria irmã. Meu sangue destruiu meu coração de uma maneira que eu jamais pensei que seria capaz de suportar. Antes de começar, me contem uma coisinha. De onde vocês estão assistindo esse vídeo? Quero muito saber até onde minhas histórias chegam. E se vocês gostam de histórias reais e emocionantes, já deixem um like e se inscrevam no canal. Isso me ajuda demais. Agora, sentem-se confortáveis, porque essa história vai mexer com você. Eu tinha 21 anos quando conheci o Ricardo. Foi em 1965, numa tarde de domingo, na Praça da Matriz. Naquele tempo, era comum as famílias passearem aos domingos, sabe? E as moças andavam sempre de braços dados com as mães ou as tias. Eu nunca tinha namorado sério, porque meu pai era muito rigoroso. Mas quando eu bati o olho no Ricardo pela primeira vez, meu coração disparou. Ele era um rapaz charmoso, de cabelo bem penteado, camisa engomada e sapato brilhando. Tinha um jeito tranquilo, um sorriso fácil e uma educação que encantava qualquer um. Foi meu primo que nos apresentou. E desde aquele dia, ele não saiu mais da minha cabeça. Nosso namoro começou devagar. Naquela época não era como hoje, que você manda um zap e tudo se resolve em minutos. Ele precisou ir até a minha casa, conversar com meus pais, pedir permissão para me ver. Nossos encontros eram sempre supervisionados, ou no portão de casa, ou com a minha irmã mais nova, a Camila. De vê-la, eu amava aqueles momentos. O jeito como ele segurava minha mão sem que meus pais percebessem, as cartinhas que ele deixava escondidas dentro dos meus livros, os olhares que a gente trocava no meio das conversas da família. O Ricardo era tudo o que eu sempre quis. Trabalhador, carinhoso, atencioso. Eu me sentia segura ao lado dele. Eu sentia que tinha encontrado o homem da minha vida. Depois de 2 anos de namoro, ele fez o pedido. Foi num almoço de domingo. Na frente de toda a família, me demorou para responder. Fez cara feia. Mas, no fim, deu sua bênção. Minha mãe chorou de emoção. E eu? Eu senti como se minha vida estivesse finalmente tomando o rumo que eu sempre sonhei. A partir dali, começaram os preparativos para o casamento. O vestido foi escolhido com todo carinho. Os convites foram entregues de casa em casa. A igreja foi decorada como eu sempre quis. Minha irmã, a Camila, era minha madrinha. Ela parecia tão feliz por mim, mas eu não fazia ideia do que estava por vir. Eu não fazia ideia de que a pessoa em quem eu mais confiava estava prestes a me destruir. Os meses antes do casamento foram os mais felizes da minha vida. Cada detalhe era planejado com um amorzinho, a escolha das flores, os docinhos, a música que tocaria quando eu entrasse na igreja, tudo parecia um sonho. Meu Deus! E acima de tudo, eu estava feliz porque ia me casar com o homem que eu amava. Naquele tempo, um casamento não era só uma cerimônia, né? Era o começo de uma nova vida. E para uma moça como eu, criada para ser uma boa esposa e mãe, aquele momento significava tudo. Me lembro da primeira vez que experimentei meu vestido de noiva. Minha mãe chorou ao me ver, dizendo que eu estava linda. Minhas tias, todas reunidas na sala, falavam como eu parecia uma princesa. E a Camila? Camila sorriu e disse: "Você vai ser a noiva mais bonita que essa cidade já viu."
Olhando para trás, eu lembro da expressão no rosto dela. Não era felicidade, era algo mais profundo. Algo que, na época, eu não soube decifrar, mas eu não dei importância. A Camila sempre foi minha melhor amiga. Sempre dividimos tudo. Roupas, segredos, sonhos. Eu jamais poderia imaginar que ela esconderia algo de mim. Nos dias que antecederam o casamento, o Ricardo parecia ansioso. Ele disse que era só nervosismo. Que todo noivo sente esse tipo de coisa. Você está pronta para ser minha esposa? Lúcia, ele perguntou uma noite. Enquanto a gente conversava no portão, claro que estou. Respondi sorrindo. E você? Ele hesitou por um segundo. Mas depois segurou minhas mãos e disse: eu nunca amei ninguém como amo você. Naquele momento, eu não tinha dúvidas. Eu ia me casar com o homem perfeito. Mas então, algo estranho aconteceu. Faltando 3 dias para o casamento, minha mãe percebeu que a Camila estava esquisita. Ela andava calada. Parecia distante. Até que uma noite, quando fui deitar, encontrei minha irmã sentada na beira da cama, de olhos vermelhos. O que foi? Camila, ela demorou a responder. Olhou para mim e tentou sorrir. Mas tinha algo errado no olhar dela. Nada, eu sou. Tô emocionada. Disse ela, emocionada. Você vai se casar? Lúcia, vai embora para sua casa nova. E eu vou ficar aqui. Zotinha, segurei as mãos dela. Você nunca vai estar sozinha. Camila, você é minha irmã. Minha melhor amiga. Ela sorriu, mas seus olhos estavam cheios d'água. Eu só quero que você seja feliz. Lúcia, show e show. Naquele momento, eu senti um aperto no peito, um pressentimento. Mas, mais uma vez, ignorai. Se eu soubesse o que estava prestes a acontecer, talvez tivesse feito mais perguntas, mas já era tarde demais para isso. O dia do casamento estava chegando. E com ele, a maior dor da minha vida. A véspera do casamento deveria ser um dia de pura felicidade. Horas e, de certa forma, foi. A casa estava cheia de gente. Parentes que vieram de longe. Vizinhos que ajudavam nos últimos preparativos. Minha mãe corria de um lado para o outro, garantindo que nada saísse errado. Meu pé, mesmo sendo um homem sério, parecia emocionado. A mesa da cozinha estava lotada de quitutes, bolo de fubá, pão de queijo. O cheiro de bolo recém-assado tomava conta do ar. As mulheres da família se revezavam entre dar os últimos pontos no meu vestido e cuidar dos enfeites da igreja. Nossa, eu me senti uma rainha. Tudo estava perfeito. Ou pelo menos era o que eu acreditava. A Camila, minha irmã, ficou perto de mim o dia inteiro. Era como se ela quisesse aproveitar cada minuto ao meu lado. Quando me sentei na varanda para descansar um pouco, ela veio junto, trazendo 2 xícaras de chá. Tá ansiosa? Ela perguntou, soprando a bebida quente. Pouco, mas tô mais feliz do que qualquer outra coisa. Respondi, sorrindo. Ela abaixou o olhar, mexendo distraída na xícara. Você sempre foi a melhor irmã do mundo. Lúcia, eu nunca te disse isso. Neri daquilo. E por que tá dizendo isso agora? Ela hesitou. Seus olhos estavam tristes. Como se quisesse me contar alguma coisa, mas não tivesse coragem. Nada. Só queria que você soubesse. Disse por fim. Aquele momento poderia ter sido só uma demonstração de carinho, mas, agora, olhando para trás, eu percebo que era um aviso. Talvez, no fundo, ela quisesse me preparar. Talvez parte dela soubesse que o que estava prestes a fazer era terrível, mas naquela hora, eu não entendi. Mais tarde, quando já estava de camisola, pronta para dormir, ouvi uma batida na porta. Era minha mãe. Filha, vim te desejar boa noite. Aí disse, sentando na beira da cama, boa noite. Mãe, respondi, sentindo um calorzinho no peito.
Ela pegou minha mão entre as dela e sorriu, com os olhos brilhando de emoção. Você cresceu tão rápido. Parece que foi ontem que eu te ensinava a amarrar os sapatos. Agora tá aqui, prestes a se casar. A senhora acha que vou ser uma boa esposa. Acho que você vai ser uma mulher incrível. Como sempre foi, respondeu. Nós nos abraçamos e, quando minha mãe saiu do quarto, eu fechei os olhos com o coração leve. Eu adormeci pensando no futuro ao lado do Ricardo, pensando em como, no dia seguinte, minha vida mudaria para sempre. Mudou, mas não do jeito que eu esperava. O dia amanheceu claro e quente, como se até o céu estivesse celebrando comigo. O canto dos passarinhos entrava pela janela do meu quarto e o cheirinho do café recém-passado já se espalhava pela casa. Minha mãe abriu a porta suavemente e sorriu ao me ver ainda deitada. Hora de acordar. Minha noiva. Aquele era o dia que eu esperei por tanto tempo, o dia que eu sonhei desde menina. Levantei com o coração acelerado, minhas mãos tremiam um pouquinho. Mas era de emoção, de felicidade. Dentro de algumas horas, eu estaria casada com o homem que eu amava. A casa estava uma festa antes mesmo da cerimônia começar. As mulheres da família falavam ao mesmo tempo, ajustando vestidos, terminando os últimos preparativos. As crianças corriam pelo quintal, sendo repreendidas pelas tias mais velhas. No meio daquela confusão toda, eu fui levada até a penteadeira, onde minha tia começou a arrumar meus cabelos. Pronta para a vida nova? Ela perguntou. Sorrindo. Pronta para ser feliz? Respondi, olhando meu reflexo no espelho. E eu estava. Eu não conseguia parar de pensar no Ricardo. Será que ele já estava na igreja? Será que também estava ansioso? Contando os minutos para me ver entrar com o vestido de noiva, a Camila passou pelo quarto apressada, conferindo seu vestido azul claro no espelho. Ela nem olhou para mim. Onde você vai com tanta pressa? Menina, perguntei rindo, ver se tá tudo certo com os padrinhos. Respondeu, ajeitando o cabelo, e então saiu, sem nem me olhar nos olhos. Mas eu não reparei. Naquele momento, nada me faria desconfiar de que aquele casamento nunca aconteceria. Pouco depois, minha mãe entrou com o véu nas mãos, os olhos brilhando de emoção. Minha menina tá virando mulher hoje, disse ela, segurando minha mão. A senhora acha que eu serei uma boa esposa? Ela acariciou meu rosto com ternura. Você sempre foi bondosa. Sempre cuidou de quem ama. Não tenho dúvida de que será uma esposa maravilhosa. Eu sorry. Meu coração estava em paz. Depois de algumas horas de preparativos, minha mãe me ajudou a vestir o vestido. O tecido branco deslizou suavemente pela minha pele e quando olhei meu reflexo no espelho, senti um frio na barriga. Aquele era o dia que mudaria minha vida para sempre e eu nem imaginava como. Quando o carro finalmente parou em frente à igreja, vi que os convidados já estavam entrando. As senhoras usavam seus melhores vestidos. Os homens estavam alinhados com ternos bem passados. Meu pé. Ao meu lado, ajeitou a gravata antes de abrir a porta do carro. Está pronta. Minha filha, respirei fundo. Mais do que nunca. Mal sabia eu que estava caminhando para o momento que me marcaria para sempre. O calor daquela tarde parecia diferente. O sol iluminava cada canto da igreja, e a brisa que vinha pelas janelas trazia o perfume das flores que enfeitavam o altar. Tudo estava perfeito. Tudo estava como eu sonhei. Mas por quê? Então, havia algo dentro de mim que parecia inquieto. Eu segurei o braço do meu pai com força quando desci do carro. Você tá bem? Ele perguntou, franzindo a testa ao notar minha hesitação. Sim. Sorry? Tentando me convencer disso também. Acho que só estou nervosa. Ela assentiu. É normal. Mas quando você olhar para o Ricardo lá na frente, todo esse nervosismo vai passar. Assente com a cabeça. Mas meu coração ainda batia descompassado. A marcha nupcial começou a tocar. Os convidados se levantaram. Todos os rostos voltados para mim. Eu sentia os olhares emocionados.
Os sorrisos de admiração, o vestido branco se arrastava pelo tapete vermelho, enquanto meus passos eram guiados pelo braço forte do meu pai, e então eu o vi, Ricardo, lá na frente, parado diante do altar, esperando por mim. Ele estava lindo. O terno cinza, claro, caía perfeitamente, no corpo alto dele, o cabelo bem penteado, os sapatos brilhando. Meu noivo. Meu futuro marido. O homem que eu escolhi para dividir a minha vida. Mas havia algo errado. Eu esperava ver emoção nos olhos dele, esperava que ele sorrisse ao me ver, que demonstrasse a felicidade que eu estava sentindo, mas o Ricardo parecia distante. Seu olhar não encontrou o meu de imediato. Ele olhava para baixo, para os lados, para qualquer lugar, menos para mim. Eu tentei ignorar aquilo, tentei me convencer de que era só ansiedade, de que ele também estava nervoso. Mas quando olhei para Camila, meu coração parou por um segundo. Minha irmã estava na lateral, ao lado dos padrinhos. O vestido azul que escolhemos juntas parecia mais apertado do que antes, suas mãos estavam fechadas em punhos, como se tentasse conter algo dentro de si. E então, por um instante que pareceu uma eternidade, nossos olhares se cruzaram. Ela desviou imediatamente. E foi naquele momento que meu coração soube. Eu não sabia o quê, não sabia como, mas algo estava terrivelmente errado. O aperto no peito ficou mais forte. Meus passos vacilaram um pouquinho. Me pé. Sem perceber nada. Apertou minha mão para me tranquilizar. Continuei andando. Cada passo que eu dava em direção ao Ricardo parecia mais pesado que o anterior. O altar estava a poucos metros de distância. A felicidade que eu deveria estar sentindo parecia manchada por uma angústia que eu não conseguia explicar. E então, finalmente, cheguei até ele. Ricardo estendeu a mão para mim, mas seus dedos estavam frios. Ele me olhou nos olhos pela primeira vez naquele dia, e naquele olhar, eu vi o começo do meu maior pesadelo. Quando minha mão tocou a do Ricardo, um arrepio percorreu meu corpo. Suas mãos estavam frias, trêmulas. Não era o toque quente e seguro que eu conhecia. Aquele que sempre me acalmava. Naquele momento, tudo ao redor desapareceu. O burburinho dos convidados, o brilho dos vitrais da igreja, o perfume das flores. Tudo se apagou. Só existíamos nós dois, e algo dentro de mim gritava que aquilo não estava certo. Você tá bem? Sussurrei, tentando encontrar nos olhos dele o homem que eu conhecia. Ele piscou algumas vezes, como se tivesse voltado à realidade de repente. Forçou um sorriso, mas era um sorriso vazio, mecânico. Sim, respondeu. A voz quase não saía. Era mentira. O padre começou a cerimônia, e eu tentei afastar aquela sensação ruim. Deve ser nervosismo? Pensei. Todo noivo fica assim. Eu mesma estou com o coração disparado, mas, conforme o padre falava, eu percebi que o Ricardo não estava ali. O corpo dele estava, mas sua mente, seus pensamentos, estavam em outro lugar. Ele olhava para frente, mas não enxergava nada. Mantinha as mãos entrelaçadas nas minhas, mas não as apertava. E, acima de tudo, não sorria. Não sorria como sorriu no dia do pedido de casamento. Não sorria como sorria quando me encontrava no portão de casa, com uma florzinha escondida no bolso. A cada palavra dita pelo padre, meu coração se afundava mais em incerteza. E então, algo me chamou a atenção. O olhar da Camila, ela não estava como os outros padrinhos. Enquanto todos sorriam, emocionados, ela estava rígida, pálida. Suas mãos estavam unidas na frente do corpo, tão apertadas que os nós dos dedos estavam brancos, e seus olhos. Ela não olhava para mim. Não olhava para o altar. Ela olhava para o Ricardo, um olhar carregado de algo que eu não soube decifrar na hora, mas que agora, lembrando de tudo, me parece óbvio. Era medo.
O ar me faltou por um segundo. O padre continuava falando e eu tentava me concentrar, mas havia algo ali. Algo invisível e sufocante. Crescendo entre nós, três. Até que chegou o momento das palavras que mudariam minha vida. Ricardo, você aceita a Lúcia como sua legítima esposa para amá-la e respeitá-la. Na alegria e na tristeza. Por todos os dias da sua vida. O silêncio caiu como uma pedra. Os segundos se estenderam de forma dolorosa. E então, Ricardo fez algo que eu jamais esquecerei. Ele olhou para Camila e foi nesse instante que meu mundo desabou. O silêncio foi como um trovão dentro da igreja. As palavras do padre ainda pairavam no ar, esperando uma resposta que nunca vinha. Meu coração batia tão alto que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Ricardo, murmurai. Sem entender por quê, ele não dizia nada. Ele piscou algumas vezes, como se tentasse se encontrar no meio daquele vazio. Suas mãos suavam. E ele me soltou devagar, como se o simples contato com a minha pele fosse pesado demais para suportar. O burburinho começou entre os convidados. As pessoas se mexiam nos bancos. Cochichavam. Trotsavam olhares confusos. Meu pai franziu a testa. Minha mãe apertou um lencinho entre os dedos. Os olhos arregalados. Algo estava muito errado. Meu filho padre insistiu. Olhando para ele, e foi então que ele fez o que ninguém esperava. Ricardo respirou fundo. Fechou os olhos por um segundo. E então, simplesmente deu um passo para trás. Eu senti meu corpo congelar. Ele não precisava dizer nada. Aquele passo para trás já me dizia tudo. Os cochichos viraram murmúrios mais altos. Os convidados se mexiam nos bancos. Perplexos. Eu olhei para Camila, mas ela mantinha os olhos fixos no chão. Imóvel, como se tentasse ficar invisível. O que está acontecendo? Sussurrei, sentindo minha garganta apertar. Ricardo finalmente olhou para mim. E foi a primeira vez que vi culpa estampada no rosto de um homem. Me perdoe. Lúcia. E ela disse, baixo, quase sem voz. Foi quando minha cabeça girou. Minha visão embaçou por um instante, como se meu corpo se recusasse a acreditar naquilo. O que você quer dizer com isso? Minha voz saiu trêmula. Ela hesitou. Passou a mão pelos cabelos, virou o rosto, como se procurasse uma saída. Mas não havia saída, e então, tudo aconteceu rápido demais. Antes que eu pudesse insistir, antes que o padre dissesse qualquer coisa, antes que minha família pudesse reagir, Ricardo deu meia volta e saiu andando. Simples assim. Ele virou as costas para mim. Para nós, para tudo o que a gente construiu. A igreja explodiu em um alvoroço. As pessoas se levantaram, algumas boquiabertas, outras tentando entender se aquilo era uma peça de teatro. Minha mãe levou as mãos à boca. Sem acreditar no que via, meu pai ficou paralisado, sem reação. E então, como se a dor precisasse ser ainda maior, Camila largou o buquê que segurava e saiu correndo atrás dele. A cena foi absurda. Os dois, fugindo, na frente de todos, na frente da minha família, na frente de Deus, e eu continuei ali, parada, vestida de noiva, com um véu que parecia um peso sobre minha cabeça. O que era para ser o dia mais feliz da minha vida se transformou na maior humilhação que uma mulher poderia enfrentar. E naquele momento, Deus soube que jamais esqueceria aquela dor. O som dos passos deles ecoou na igreja. Misturado ao burburinho dos convidados, eu via as bocas se movendo, os olhares chocados, os cochichos aumentando, mas eu não ouvia nada. Era como se eu estivesse presa dentro de um pesadelo, incapaz de acordar. Meu corpo não se movia, minhas pernas não obedeciam. Eu só conseguia olhar para a porta aberta da igreja, por onde Ricardo e Camila tinham acabado de desaparecer. Eles se foram. Meu noivo e minha irmã. A dor não veio na hora. No começo, foi só um vazio. Meu pai foi o primeiro a reagir.
Que diabos acabou de acontecer aqui? Sua voz cortou o ar, cheia de fúria. Minha mãe soluçava, cobrindo o rosto com as mãos. As pessoas cochichavam, tentando entender se aquilo era real. E então, eu senti. Foi como um soco no peito, que tirou todo o ar dos meus pulmões. Minha respiração ficou irregular. Meu corpo inteiro tremeu e a ficha caiu. Eu fui enganada. Eu fui traída. Eu fui humilhada na frente da cidade inteira. Uma dor quente e cortante subiu pelo meu peito. Meus olhos arderam e a primeira lágrima escorreu. Eu apertei o buquê com tanta força que os espinhos das rosas espetaram minha pele, mas eu não senti. Nenhuma dor física podia ser maior do que aquela. Minha tia se aproximou, tocando meu ombro. Lúcia, querida, ela sussurrou, mas eu não conseguia responder. Oh, padre. Coitado. Não sabia o que fazer. Lúcia, minha mãe, choramingou, segurando minha mão, e foi aí que eu quebrei. Um soluço rasgou minha garganta. Et depuis outro. E mais outro. Minhas pernas perderam a força e meu corpo desabou no chão. Bem ali. No altar. Chorai. Chorei como nunca na vida. Minha mãe me abraçou forte, tentando me proteger de algo que já tinha acontecido. Minhas tias correram até mim, algumas chorando junto, outras tentando me acalmar, mas não havia nada que pudesse acalmar aquela dor. Por quê? Naquele dia, eu não perdi só um noivo, eu perdi a mulher que eu era. Eu sabia que jamais seria a mesma. A areia esvaziou lentamente, mas eu continuei ali, sentada no chão, com meu vestido branco espalhado ao meu redor, como uma moldura para a tragédia. Os convidados foram saindo aos poucos, alguns disfarçando a curiosidade, outros cochichando baixinho, com olhares de pena. O escândalo se espalharia pela cidade em questão de horas, e eu me sentia nua, exposta, como se todos tivessem visto meu coração ser esmagado. Minha mãe tentava me levantar, mas eu não tinha forças. Vamos para casa. Minha filha. Ela insistia. Vamos embora. Eu olhei ao redor. As flores, as velas, o tapete vermelho, tudo permanecia igual. Mas eu não. Meu pai ficou em silêncio, o rosto vermelho de raiva. Ele era um homem de poucas palavras, mas naquele momento, nem elas saíam. Aquele miserável, ele murmurou entre dentes, cerrando os punhos. Minha mãe apertou meu rosto entre as mãos, me forçando a olhar para ela. Filha, escuta sua mãe. Vamos sair daqui? E eu queria gritar, mas não conseguia. Queria correr atrás deles. Queria exigir respostas. Queria fazer o Ricardo olhar nos meus olhos e me dizer por quê. Mas eu não fiz nada. Apenas deixei que me puxassem para cima. Minhas pernas vacilaram. Meu vestido, tão lindo, agora parecia um fardo. Saí da igreja de cabeça baixa, ignorando os olhares curiosos do lado de fora, as vizinhas fofoqueiras, o padeiro da rua de cima. O mundo inteiro parecia me olhar. Entrei no carro sem dizer uma palavra. No caminho para casa, o silêncio era esmagador, e assim que passei pelo portão, eu desabei de novo. Corri para o meu quarto e tranquei a porta. Arranquei o véu. O vestido. Com desespero. Eu queria apagar aquele dia de dentro de mim. Me joguei na cama e chorei. Chorei até meus olhos arderem. Chorei até meu peito doer. Mas nenhuma lágrima seria capaz de lavar a vergonha que agora morava em mim. Os dias que se seguiram foram um borrão. A cidade inteira só falava disso. As pessoas cochichavam quando eu passava. Coitada da Lúcia, levou um golpe da própria irmã. Que vergonha para a família. A humilhação era insuportável. E eu mal saía do quarto. Passava os dias deitada, sem vontade de comer, sem vontade de existir. Meu coração parecia ter sido arrancado do peito e pisoteado. Minha mãe insistia para eu me levantar. Meu pai evitava o assunto. Mas a raiva estava sempre no olhar dele. E a Camila, ela, não voltou para casa.
Foi embora com o Ricardo para outra cidade. Fugiu, levando com ela a minha dignidade, meus sonhos, que me futuro. Por muito tempo, achei que minha vida tinha acabado ali, que jamais conseguiria me recompor, mas o tempo passou, a dor não foi embora de uma hora para outra, mas, aos poucos, fui aprendendo a carregar seu peso. Dia. Levantei da cama e me olhei no espelho. O que vi foi uma mulher destruída. Uma sombra da Lúcia que eu era. E naquele momento, algo mudou dentro de mim. Eu não deixaria que aquela traição definisse minha vida. Eu não seria a pobrezinha, a coitada, o escândalo da cidade. Eu recomecei. Passei a ajudar minha mãe em casa. Voltei a costurar, a sair para pequenas caminhadas. Dia. Uma amiga me chamou para trabalhar com ela numa loja de tecidos. Eu aceitei e ali, naquele pequeno espaço, reencontrei a Lúcia, que achei que tinha morrido. Com o tempo, comecei a guardar um dinheirinho. Estudei, aprendi a administrar. E alguns anos depois, consegui abrir minha própria loja. A mulher que foi abandonada no altar se tornou uma comerciante respeitada, dona do seu próprio sustento. E sabe o que mais anos depois? Ouvi dizer que a Camila e o Ricardo voltaram para a cidade, mas não como marido e mulher. O casamento deles não durou muito. Porque quem trai uma vez, trai de novo. Naquele dia, eu percebi que não precisava de vingança. A minha felicidade era a minha maior vingança. Porque enquanto eles passaram os anos fugindo das próprias escolhas, eu usei as minhas para me tornar mais forte. O tempo passou. E um dia o amor me encontrou novamente. Dessa vez, um amor de verdade, que não precisava ser escondido. E então, eu entendi, às vezes, a maior dor da nossa vida é só o caminho para algo muito maior. Hoje, aos 78 anos, olho para trás e não vejo mais aquela menina frágil que foi humilhada diante de toda a cidade. Vejo uma mulher que sobreviveu, que venceu, e que nunca mais precisou de ninguém para ser feliz. Eu não tenho mais nada a dizer. Eu não tenho mais nada a dizer.